Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nessa nossa segunda aula, eu vou abordar um pouco alguns temas, principalmente o que está escrito aqui no nosso slide, que é o engenheiro e as suas competências, para a gente ter uma ideia básica do que um engenheiro faz, o que vocês vão estar habilitados então a fazer após a formação de vocês. Aí o ponto de partida é a gente tentar entender o que é a engenharia. Então, a engenharia, eh, ela é uma palavra que deriva então do latim ingeniere, que significa desenhar ou projetar. E também dessa palavra ingeniere deriva a palavra engenhoso. Então, basicamente, essa palavra ela descreve bem as características de um bom engenheiro. Ele, além de desenhar, projetar, ele tem que ser engenhoso, né? Ele tem que ser capaz de resolver problemas com suas ideias. Então, basicamente, os engenheiros eles aplicam os conhecimentos que possuem nas áreas de matemática, de ciência e também de materiais, bem como, aí é uma parte muito importante, as habilidades de comunicação e também habilidades comerciais. Sim, habilidades comerciais. Por que eu digo isso? Porque não são raros os casos onde o engenheiro vai trabalhar em uma empresa e ele tem que ter a habilidade tanto de projetar como desenhar, né, os produtos ou resolver problemas, e além disso ele tem que vender, ajudar a vender esses produtos. Então nada melhor que um engenheiro que foi aquele cara que projetou determinado equipamento, ninguém melhor do que ele que conhece o equipamento para também ajudar a vender esse equipamento. Então ele tem que usar as suas habilidades de comunicação e também nessa parte de vendas, sempre com a intenção de desenvolver e melhorar as tecnologias já existentes. Desenvolver novas tecnologias e as que já existem, né? A ideia é que o engenheiro ele possa melhorá-las. Então, se a gente for pensar ao longo da história, né, chegou um determinado momento que o homem ele inventou a roda. A roda lá de pedra, um negócio bem rústico, né? Com uma série de problemas. Obviamente, aquela roda, se batesse em algo um pouco mais duro, ela ia quebrar. Ela tinha um desgaste mais acentuado, né? Não tinha uma grande vida útil. E a ideia da roda até hoje é a mesma, né? Ali é um objeto redondo capaz de suportar grandes cargas e de auxiliar então o ser humano a puxar essas grandes cargas. Isso não mudou ao longo do tempo. O que mudou foi os materiais que a gente começou a empregar nessas rodas. Não é mais pedra. Hoje em dia a gente tem uma roda lá de uma liga de aço ou uma roda de uma liga leve, como a gente chama. Então isso foi mudando ao longo do tempo. Obviamente, para a gente chegar nas rodas atuais, teve todo um desenvolvimento de processos até chegar da forma como a gente faz hoje. E obviamente, a tarefa de vocês, como próximos engenheiros, é tentar melhorar cada vez mais esse sistema. Tentar desenvolver novos materiais para utilizar nessa roda, ou, enfim, eu estou dando o exemplo da roda aqui, mas a gente pode pensar isso de uma forma mais abrangente para diversos tipos de equipamentos. Então, novos materiais, novas formas de processamento que vão melhorar algumas propriedades dessa roda. Enfim, a ideia é a gente melhorar as tecnologias que a gente já tem e, quando na necessidade, né, desenvolver novas tecnologias. Outra coisa importante é que não cabe ao engenheiro trabalhar com o método tentativa e erro. Por que eu digo isso? Vamos pensar aqui no projeto de um avião. Então, o engenheiro ele não pode
planejar, não digo nem planejar, porque se for planejado, a gente evita uma série de erros. Mas ele não pode simplesmente tentar produzir uma determinada peça de uma forma qualquer, e essa peça depois, durante o voo desse avião, ter algum tipo de problema, né? E no fim, esse avião cair. Porque aí a gente está falando de vidas humanas, né? Então, o engenheiro não pode ter esse tipo de erro, porque isso vai impactar na morte de diversas pessoas. O mesmo vale para aqueles engenheiros que estão lá dimensionando, vamos supor, uma ponte, levando em consideração a questão das vibrações dessa ponte e tudo mais. Ele não pode cometer nenhum tipo de erro, porque aquela ponte vai ter diversos carros, caminhões, ônibus circulando em cima dela, e um menor erro pode fazer com que essa ponte caia, né? Então não cabe ao engenheiro trabalhar com esse método tentativa e erro. Então o engenheiro ele tem todas as ferramentas necessárias para não utilizar esse tipo de metodologia. Ele tem os conhecimentos matemáticos, tem os conhecimentos científicos, pode fazer diversos tipos de simulações computadorizadas. Hoje em dia, ah, no momento que a engenharia vive, cada vez mais a gente primeiro vai fazer uma simulação no computador para depois sim a gente tentar passar aquilo para a vida real, né, para o nosso dia a dia. Então tem diversas ferramentas também para solução de problemas. Então durante o curso vocês vão ter os conhecimentos matemáticos necessários, os conhecimentos científicos, vão ter disciplinas que vai envolver então a parte de simulação em computador, e também vão ter disciplinas que vão dar para vocês ferramentas para a solução de problemas. Outra questão importante é que a engenharia é a ponte, então, entre a descoberta científica e suas aplicações em produtos. Então vamos pegar um exemplo próximo do que eu havia comentado, da roda. Vamos pegar o exemplo dos pneus. Chegou um determinado momento que foi descoberto a borracha natural, o látex. Enfim, foi descoberta essa borracha natural, foi verificado todas as propriedades que essa borracha tinha. E coube então ao engenheiro tentar dar uma aplicação para esse tipo de borracha. E aí teve diversos engenheiros e cientistas que justamente manipularam essa borracha até ela chegar então no formato de um pneu. E de uma forma mais ampla, a gente pode considerar também a engenharia como um instrumento para promover o crescimento social e econômico, e também uma parte do ciclo comercial. Então eu digo que a principal tarefa do engenheiro é tentar melhorar a vida das pessoas. De que forma? Promovendo justamente o crescimento social, né? Desenvolvendo novas tecnologias e disponibilizando essas tecnologias para a população em geral. De uma forma econômica, a gente pode trabalhar para tentar reduzir a questão de custos, através do desenvolvimento de processos e equipamentos, também tentar agregar valor econômico a esses equipamentos. E ele vai participar de uma parte do ciclo comercial, porque vão ser os produtos que os engenheiros vão projetar que vão acabar sendo comercializados, né? Então, depois de toda essa conversa, a gente começa a enxergar de uma forma mais clara qual a função do engenheiro. Então, ele tem diversas funções. Ele deve ser capaz de projetar, conceber, fabricar materiais, peças ou equipamentos que proporcione uma melhor qualidade de vida ao ser humano. Essa é para mim, a função principal. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessas tecnologias que foram engenheiros que acabaram desenvolvendo, melhorando elas, né? Aqui o primeiro ali temos a Revolução do Silício,
Hoje em dia ela está totalmente inserida na nossa vida, né? Celulares, computadores, tablets, todos esses equipamentos surgiram a partir da Revolução do Silício. Então hoje em dia a gente não é tão comum vermos mais, né, aquele tipo de telefone lá cheio lá de botões físicos, com uma telinha bem pequenininha, que não tinham acesso à internet ou que não tinha poucas quantidades de cores, né, na tela. Hoje em dia os celulares eles evoluíram com essa revolução do silício. A gente tem um celular onde a frente dele é totalmente ali de vidro, né? Ah, e nessa tela a gente vai ter lá o dispositivo de touchscreen, que a gente vai conseguir então manipular todas as funções do celular. Da mesma forma são os tablets, computadores, notebooks. Hoje em dia já muitos estão vindo com esse tipo de função, né? Que a gente pode tocar direto na tela e manipular ali o que a gente está querendo fazer. Outra questão muito forte também é a questão aeroespacial. Então ali, desde lá de muito tempo atrás, quando o homem pisou na Lua, né, ele tinha na época, óbvio, diversas dificuldades e ao longo do tempo foi tarefa dos engenheiros tentar solucionar os problemas que eles haviam tido. Obviamente, novos problemas surgiram e os engenheiros cada vez mais trabalharam em função de tentar solucionar esses problemas. Da mesma forma na aviação comercial. Então, antigamente, um avião de longo trecho, por exemplo, ele teria que fazer diversos reabastecimentos ao longo da sua viagem. Vamos supor uma viagem Nova York-Tóquio, que é uma viagem bem longa. Então, esse avião teria que fazer várias escalas, não em si para lotar esse avião, mas muitas das vezes para reabastecer ele porque ele não tinha uma autonomia suficiente para realizar esse trecho tão longo. Hoje em dia, isso já mudou. Cada vez mais os aviões que antigamente eram todos feitos lá de ligas metálicas, ligas de alumínio, que já eram então mais leves, hoje em dia os aviões normalmente são feitos de materiais compósitos. Então, em algumas disciplinas específicas, vocês vão ver justamente esses materiais compósitos e que eles são capazes de reduzir então o peso desse avião e tornar ele mais confiável. Esses materiais compósitos eles vão aumentar a resistência de muitas das peças importantes do avião e tornar ele mais leve. Então isso permitiu então que uma mesma viagem que antes tinha escalas para reabastecimento, hoje ela pode ser feita de forma ininterrupta. Então ali o outro exemplo eu comentei ali da pedra, o homem lá primitivo fabricando uma pedra ali com suas ferramentas de pedra também. E hoje em dia a gente tem aí exemplos aqui é um exemplo de uma, se não me engano, de uma Ferrari, onde aí a gente tem uma roda tomada de tecnologias, né? Então ela tem que ser feita com o material mais leve possível, com uma alta resistência. É repleta de sensores que monitoram ali a questão do aquecimento de pneus, pode monitorar também a pressão desses pneus, né? Enfim, então hoje em dia, lá do homem primitivo, lá construindo a sua roda lá, hoje a gente tem processos de engenharia cada vez mais modernos para desenvolver essas novas rodas. Então, o engenheiro é o profissional que busca justamente a solução de problemas. Então, eu costumo falar que o que vocês vão aprender de mais importante dentro da universidade não vai ser nenhuma matéria específica, nenhum conhecimento específico, na realidade, vocês vão aprender a solucionar problemas. Isso é uma preocupação muito grande, principalmente de vocês que estão entrando agora na universidade. Eu tenho que conhecer todos os tipos de materiais, tenho que conhecer sobre resistências dos materiais, sobre vibrações. Na universidade vocês vão ter a base do conhecimento para daí então
vocês solucionarem os problemas. É isso que a gente quer dos engenheiros no futuro. No caso de vocês saiam da universidade uh, tendo a capacidade de ter um pensamento crítico e consigam então buscar as soluções de determinados problemas. Então, os engenheiros com frequência eles devem solucionar problemas mesmo sem o entendimento da teoria que envolve aquele problema. E aí entra outra questão muito importante, quando a gente não tem conhecimento da teoria do que está envolvendo o problema, a gente tem que ter a capacidade de buscar essa teoria ou conversar então com pessoas que saibam dessas teorias. Então aí, mais uma vez, eu reforço a capacidade de comunicação que o engenheiro deve ter. Até muito tempo atrás, a gente tinha uma ideia meio errônea sobre a engenharia, que a engenharia, na realidade, ela era uma disputa do homem versus a natureza. Então, a gente não, a engenharia, no tempo passado, levava a gente a crer nessa ideia aí. Então, basicamente, se trabalhava no redirecionamento de rios, a questão de pavimentação de solos, produção de madeira e celulose, parte de mineração, entre outros processos. Então, todos esses processos que, de certa forma, agridem o meio ambiente de uma forma bem gritante, né? Isso era a visão um pouco mais antiga. Não importava. Se tinha um rio na frente lá, ele direcionava aquele rio, não se preocupava com o impacto que isso podia trazer. Pavimentação de solos da mesma forma. Se tinha um determinado tipo de ecossistema, mas a estrada tinha que passar ali no meio, simplesmente se pavimentava e os animais, a fauna que desse seu jeito. Produção de madeira e celulose da mesma forma, se extraía árvores nativas, hoje em dia isso já mudou, né? A gente tem madeiras específicas, tem árvores específicas, né, para produção de madeira, produção de celulose. Na mineração da mesma forma, a gente tem visto, isso é um grande problema, principalmente há alguns anos atrás, o que ocorreu com a Vale do Rio Doce, né? Nos dois acidentes de Mariana e Brumadinho, que ali por uma decisão errônea de uma série lá de engenheiros e administradores, construíram uma barragem de uma forma não tão aconselhável e acabou tendo aquele tipo de problema. Então a tarefa hoje em dia é a gente tentar mudar um pouco essa visão aí. Cada vez mais tem a questão da problemática ambiental, né? Pode muita gente ainda achar que isso é besteira, mas hoje em dia o mercado mundial ele está atento a essa necessidade. Então é interessante que vocês tenham também um pensamento crítico a respeito do meio ambiente. Então hoje em dia as empresas, pelo menos a maioria delas, elas têm uma lucratividade maior caso elas cuidem de uma forma mais amável do meio ambiente. E isso elas vão cobrar então dos seus funcionários, dos seus engenheiros, dos seus técnicos, para que eles também tenham esse conceito do cuidado com o meio ambiente. Então é uma frase que eu gosto de falar, que o engenheiro ele tem um grande poder nas mãos, né? Ele é capaz de eliminar um ecossistema inteiro deliberadamente. Então, se o engenheiro quiser desmatar uma determinada região, ele tem o conhecimento de maquinário, ele tem o conhecimento de produtividade, ele vai conseguir fazer esse desmatamento, vai limpar aquela região em questão de horas ou poucos dias. Então ele tem essa capacidade. Ou também, de uma forma inadvertida, pode também liberar poluentes na água ou no ar. Então tem diversos tipos de indústria que acabam, tem determinado processo que foi desenvolvido, mas esse processo gera um tipo de poluente, e esse poluente muitas vezes é disperso então no ar, ou então na água. E até pouco tempo atrás não se tinha um menor cuidado com isso. O que era interessante era a produtividade do processo,
o que vai acontecer com os resíduos desse processo depois era outro problema. Se não tinha fiscalização, não era um problema do engenheiro, não era um problema da empresa. A empresa descartava e acabou por aí. Então, mas esse mesmo engenheiro que tem esse alto poder de destruição, ele pode também ter o poder de construir e proteger. Então, a gente pode criar sistemas mais econômicos, pode utilizar materiais recicláveis. Então, cada vez mais se utiliza de materiais recicláveis. Por quê? Porque a matriz energética mundial, baseada no petróleo e baseada em algumas commodities, ela é finita. Então, se sabe que não vai ser na nossa geração, provavelmente, que vai acabar, mas na próxima geração, alguns desses bens aí, desses materiais, podem acabar. E a tarefa nossa, desenvolver então materiais que possam ser utilizados mais de uma vez, ou ser utilizados de uma forma diferente quando acaba a primeira vida deles. Cada vez mais se trabalha na questão também de filtros, biofiltros, né, para a questão de purificação da água ou para a purificação do ar. No Mato Grosso do Sul, a gente ainda não vê tanto, né? Ou aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, a gente não vê tanto. Mas existem regiões, até no Brasil, onde a poluição do ar é muito grande, né? Principalmente as capitais do Sudeste, tem uma questão de poluição bem grave. Então vamos pegar um exemplo aí de São Paulo, onde a gente tem um exemplo clássico da poluição da água, que é no Rio Tietê, e a poluição do ar. Então cabe aos engenheiros desenvolver novos processos, novos filtros, então, que amenizem essa questão da poluição. Então, principalmente nas indústrias, desenvolver filtros para que esse ar que está sendo liberado ele saia o mais puro possível, que a água que é utilizada nessa indústria ela possa muitas vezes ser reutilizada no processo e, quando não possível, tentar eliminar a maior quantidade de impureza dessa água antes de retornar ela para o meio ambiente. Então essa é uma questão que cada dia a mais a gente se depara com esses problemas. E como eu comentei, as empresas responsáveis elas estão tendo lucros maiores por justamente ter uma maior preocupação com o meio ambiente. Então hoje em dia a palavra-chave ou as palavras-chave são desenvolvimento sustentável. A gente tem que tentar melhorar, obviamente, a economia, desenvolver novos processos, mas de uma certa forma que isso consiga conviver em harmonia com o meio ambiente. Então, essa filosofia do desenvolvimento sustentável, ela reconhece então o direito do ser humano, então, da gente ter esses bens que facilitem a nossa vida, que melhorem o nosso padrão de vida, mas ao mesmo tempo também reconhece o dever que a gente tem com o meio ambiente, ou o direito que o meio ambiente tem, né? Que é de ser protegido, que as espécies possam conviver em harmonia, que o ser humano não degrade aquelas áreas, porque o que acontece se a gente acabar degradando esse tipo de uma determinada área? Hoje em dia pode não acontecer muita coisa, pode não mudar nada para a gente, mas daqui a uns anos, por exemplo, pode ter mudanças climáticas, pode afetar então a questão de chuvas de uma determinada região em função da poluição. Então, se hoje não nos afeta, daqui a 5, 10 anos ou até menos, esse problema pode bater de novo na nossa porta. E aí, uma vez que está feito o estrago, é mais difícil de reverter, né? Então, um exemplo, e a gente vê isso todos os dias nos noticiários, nos artigos científicos, é a busca incessante de substituir a utilização de combustíveis fósseis. Então, tentar reduzir, substituir a utilização do petróleo, né? Então, hoje em dia, com os últimos aumentos, principalmente
do óleo diesel, da gasolina, enfim, do preço do barril do petróleo. Muitos de vocês já devem estar sentindo no dia a dia que as tarefas que a gente fazia sem preocupação, precisava ir em determinado lugar, ia de carro, não ligava muito para o preço do combustível, para quanto aquele carro, determinado carro gastava, se ele era um carro econômico, se não era. Isso está mudando. Então, principalmente na área de desenvolvimento de motores, hoje em dia não se faz, pelo menos a maioria dos novos motores já não é feita mais em blocos de ferro fundido. Hoje em dia já se utiliza blocos de alumínio. Esses blocos possuem um peso menor, que acaba impactando no consumo de combustível. A quantidade de cilindros também está sendo reduzida. Antigamente a gente só tinha carros de 4 cilindros para cima, né? Hoje em dia a gente já vê os carros populares aí com 3 cilindros. Então tudo isso como uma forma da gente economizar combustível. E também hoje em dia a gente já tem carros elétricos, carros movidos a hidrogênio. Então o ser humano, através da engenharia, vem buscando substituir tudo que é feito à base de combustíveis fósseis. Um outro exemplo bem interessante é na utilização de plásticos. Então, antigamente se tinha só, vou dar um exemplo do polietileno. O polietileno ele era lá extraído através do craqueamento do petróleo e se fazia o polietileno. Hoje em dia a gente já tem uma tecnologia que é capaz de obter o mesmo polietileno a partir de fontes renováveis, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar, a partir do milho. Então, o polietileno que a gente fazia a partir do petróleo, a gente consegue o mesmo polietileno com propriedades iguais, mas agora feitos então a partir de fontes renováveis. Então, outra questão importante que vocês, como engenheiros, devem ter é a questão do uso unitário. Essa questão do uso unitário ela não pode ser mais aceita. A gente não pode mais ter um produto que vai ser usado uma única vez, vai ter uma única vida útil, por exemplo, e depois esse produto deva ser simplesmente descartado. A gente tem que pensar em formas de reciclar aquele material ou de reutilizar ele de uma outra forma. Então essa abordagem aí do uso unitário, né? A ideia dela é que o produto após ser usado uma vez, ele deveria ser descartado. Então hoje em dia a gente tem que pensar que após esse produto ser usado, ele até pode ser descartado, mas de uma forma que tenha um impacto menor no meio ambiente. Mas a ideia principal é que a gente tente reciclar esses materiais, esses produtos, ou utilizar ele em um outro tipo de função. Então, peças e equipamentos que após o seu uso elas se decomponham em diversos materiais básicos e que esses materiais aí então sejam dados novos usos. Então, desafios da engenharia. Então a gente vai se deparar, vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês com diversos tipos de desafios. A ideia é que vocês consigam sair, né, desses desafios, obter vitória nesses desafios, mas muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, o que eu falo, os desafios técnicos atuais raramente são vencidos por um engenheiro solitário. A gente chegou num tal nível de desenvolvimento humano que os problemas que a gente se depara eles são cada vez mais complexos. E um único engenheiro, muitas das vezes, ele pode não ser capaz de resolver aquele problema por completo. Então, como eu já comentei no nosso primeiro encontro, os problemas atuais
eles vão ser resolvidos através de uma abordagem de vários profissionais. Muitas vezes o engenheiro sozinho ele não tem todos os conhecimentos básicos para resolver aquele problema. Então a gente pode precisar, por exemplo, de um cientista. A tarefa do cientista é estudar a natureza de um modo que o conhecimento humano possa avançar. Então também tem cientistas que trabalham aí na indústria, né, em problemas mais práticos. Alguns têm carreiras de sucesso, por exemplo, publicando resultados que não têm uma aplicação prática imediata, né? Aí é uma questão que o engenheiro pode atuar também, né? Então, muitas das vezes as pesquisas que são feitas no dia de hoje, elas não têm uma aplicação imediata. Mas daqui a, sei lá, 3, 4 anos, ou daqui a 10 anos, por exemplo, aquela pesquisa ela vai ser muito útil, porque o conhecimento avançou, e aí a gente pode, então, utilizar aquela pesquisa em problemas práticos. Um exemplo disso é o desenvolvimento dentro da indústria automotiva. Então, normalmente na indústria automotiva, o que está no mercado hoje, ele já foi pensado, foi começado a ser desenvolvido há 5, 10 anos atrás. E o que se pensa e o que se desenvolve hoje, a gente vai aplicar daqui a 5, 10 anos. Então, os engenheiros, que vão ser vocês, eles vão aplicar o seu conhecimento de ciência, matemática e economia para desenvolver dispositivos, estruturas e processos úteis. Vamos ter também os tecnólogos, que também vão aplicar ali conceitos de ciências e matemática a problemas bem definidos, em grande parte não requerem um conhecimento mais profundo que é dado aos engenheiros e cientistas. Vamos ter também a questão dos técnicos, que vão trabalhar com uma maior proximidade com os engenheiros e cientistas em algumas tarefas mais específicas, como por exemplo ali na parte de desenhos, procedimentos de laboratório, construção de modelos também. Então vocês observam que a gente tem um grande grupo de profissionais aqui, que muitas vezes dependem uns dos outros, e vocês como engenheiros têm que ter capacidade de comunicação para se comunicar justamente com todos esses profissionais e chegarem então à solução de determinado problema. Então, um trabalho de equipe bem sucedido resulta em realizações maiores do que as que seriam alcançadas, por exemplo, por uma única pessoa. Então, a gente tendo mais pessoas envolvidas, nós temos mais ideias circulando, uh, temos mais de um tipo de solução de algum problema, por exemplo, e normalmente o resultado disso é um resultado melhor. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter presente no trabalho de equipe, primeiro e mais importante, o respeito mútuo pelas ideias dos companheiros de equipe. O que muitas vezes para nós pode não parecer uma ideia tão sensata e tal, o nosso colega comentando lá algum tipo de ideia, e, isso aí não tem nada a ver com esse problema. Mas muitas vezes aquela ideia dele pode, às vezes, não ter nada a ver com aquele problema, mas em cima dela a gente buscar uh, e conseguir uma solução diferente para o nosso problema. Então a gente tem que sempre respeitar e escutar o que o outro está falando e depois em equipe a gente observa se aquela é a melhor solução ou não. Então a gente tem que ter habilidade principalmente de transmitir e receber ideias. Então a gente tem que saber se expressar, colocar nossas ideias para os outros membros da equipe. E também a capacidade de receber as ideias desses membros e tentar trabalhar em cima delas. Temos que ter habilidade para deixar de lado críticas sobre uma ideia durante o processo inicial da solução do problema. Então, vem muito no que eu falei, né? A gente acha que aquela ideia não é tão sensata, mas a gente tem que, nesse primeiro momento, escutar as ideias e não criticá-las. Depois que a gente escuta todas as ideias, que aí a gente vai tentar entender cada uma delas, ver como elas
se adaptam melhor aos problemas. Então, a habilidade para criar a partir de ideias incompletas ou fracamente formuladas. Então, se algum colega falou alguma ideia que ela é meio limitada ali, a gente tem que ter a capacidade de escutar, identificar isso e tentar melhorar também aquela ideia. E também ter a aptidão ali de criticar de forma adequada uma solução que foi proposta e analisar ela tanto nos seus pontos positivos quanto nos seus pontos negativos. E principalmente, né, ter paciência para tentar novamente quando uma ideia falha ou uma solução é incompleta. Então a gente falou lá que o método tentativa e erro ele não é mais aceitável, mas aqui a gente está falando de um outro momento, onde a gente está no planejamento. Então desse planejamento a gente pode rodar uma simulação do caso, e caso tenha alguma falha, a gente não pode simplesmente se desesperar e abandonar aquelas ideias. A gente tem que ser capaz de analisar elas, ver onde ocorreu a falha, discutir essa falha, ter novas ideias e procurar então a solução adequada. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das especialidades. Embora vocês sejam alunos da engenharia mecânica, é interessante vocês entenderem o que as outras engenharias fazem. Aqui é de uma forma muito simples, mas também dentro de cada uma dessas engenharias aí, vocês podem acabar tendo algum papel importante. Então ali o primeiro caso a gente tem os engenheiros civis, a engenharia civil, né? Então esses engenheiros são responsáveis pela construção de projetos de larga escala, como rodovias, edifícios, aeroportos, represas, pontes, portos, canais, sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto. Mas dentro de toda essa estrutura, o engenheiro mecânico ele pode também acabar atuando, né? Então, o engenheiro civil ele vai precisar de materiais específicos para essas construções. Vai ser o engenheiro mecânico, através do domínio de materiais e processos, que vai acabar uh, ajudando a engenharia civil. Então, tem determinadas aplicações da engenharia civil que necessitam de um material com características especiais que muitas vezes ainda não está disponível no mercado. Então, o engenheiro mecânico ele pode trabalhar lá na parte do desenvolvimento dos materiais e também na parte do desenvolvimento dos processos para tentar desenvolver essas propriedades específicas. Então, temos lá a engenharia mecânica, né? Responsável pela construção de motores de veículos. Então, ali a gente tem alguns exemplos. Temos os caminhões, trens, carros, temos aeronaves, enfim, toda a parte de transporte terrestre, né? Capacidade de construção de ferramentas mecânicas, então um exemplo ali de tornos, laminadores, tem uma infinidade, aqui são exemplos básicos. Trocadores de calor, equipamentos em processos industriais, equipamentos em usinas de geração de energia elétrica, bens de consumo como geladeiras, compressores, sistemas de aquecimento, refrigeração, condicionadores de ar e ventilação. Então vocês vão ver nas disciplinas que vocês vão ter durante o curso que vocês vão ser direcionados então basicamente para áreas que ajudam na construção desses equipamentos. Temos também a engenharia elétrica. Então os engenheiros elétricos são responsáveis ali pela transmissão de potência, né, através de geradores elétricos, motores, transformadores e equipamentos de alta potência. Então aí está inserido também o engenheiro mecânico, né, na fabricação, em processos de fabricação desses equipamentos. Os elétricos também podem ser, são capazes aí de atuar na transmissão de informação, rádios, televisores, computadores, antenas, instrumentos de medidas, entre outros. Na realidade é uma questão importante, gente. Eu cometi um erro aqui.
não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. Nunca falem para um deles, nunca chamem eles de engenheiros elétricos, isso pode dar problema. Bom, continuando aqui. Temos também a engenharia química. Então, na engenharia química, algumas responsabilidades, por exemplo, é montar usinas químicas, onde são processadas matérias-primas, como por exemplo ali a gente tem o petróleo ali em cima, né? Temos carvão, podemos ter ali o milho, principalmente na questão de produção de etanol, né? A questão das árvores em processos, por exemplo, para produção de papel. Então eles são capazes de montar usinas que vão processar essas matérias-primas e transformar elas em produtos refinados. Ali, o petróleo, um exemplo é a gasolina, óleo diesel, óleos lubrificantes, polímeros, pode ser também produzido medicamentos e, como eu comentei ali na questão das árvores, né, a produção de papel. Temos a engenharia industrial ou engenharia de produção. Então, esses engenheiros eles são capazes de projetar e operar linhas de montagem, pensando principalmente na otimização e combinação entre pessoas e máquinas. São especialistas em analisar então como é que o fator humano ele acaba afetando o funcionamento das máquinas e também ao contrário, como o funcionamento das máquinas pode afetar então também ali o operário, ali o ser humano que está por trás do processo. Temos aí também a engenharia de materiais. Então, como eu comentei para vocês, eu venho da engenharia de materiais, né? Então, esses engenheiros eles se dedicam à obtenção de materiais que são exigidos pela sociedade moderna, seja então no desenvolvimento de novos materiais ou então no desenvolvimento de novas utilidades aos materiais já existentes. Então, o engenheiro mecânico ele também vê a parte de ciências dos materiais, só que obviamente, como tem uma carga curricular maior, né, ele vê isso de uma forma menor. Já os engenheiros de materiais eles se dedicam exclusivamente para entender então o funcionamento desses materiais, entender a química por trás, envolvida por trás desses novos materiais aí, e por aí vai. Então aqui a gente tem uma série, são alguns exemplos de materiais, né? Temos ali ferro fundido, alumínio, cobre, alguns polímeros, temos as tintas ali. Enfim, são alguns exemplos de materiais do nosso dia a dia. Vamos ter também a engenharia agronômica, né? Então ela vai aplicar conhecimentos de mecânica, hidrologia, computação, eletrônica, química e biologia para resolver problemas agrícolas. E hoje, principalmente aí é um mercado que o engenheiro mecânico está também entrando na parte de maquinário agrícola, de processos agrícolas. E provavelmente alguns de vocês, quando concluírem o curso, vão acabar arrumando para essa área aí também. Temos a questão da engenharia nuclear, né? Ela não é tão comum, mas os engenheiros nucleares, então, eles vão projetar sistemas que empregam a energia nuclear, como as usinas, né? Os navios nucleares, submarinos, a questão de medicina nuclear também. Então tem uma engenharia específica também que vai atuar nesse tipo de projeto. Engenharia e ciência da computação, né? Então, como eu falei, hoje em dia, basicamente, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia envolve a parte de computação. Então, os celulares possuem chips eletrônicos, os carros possuem chips, as máquinas possuem sensores, e tudo isso está com uma eletrônica embarcada. Então, esses engenheiros e cientistas da computação, eles vão possuir o conhecimento justamente nessa parte de programação, que é a parte do software. Também vão possuir conhecimento ali na parte dos dispositivos, que é a parte do hardware. Então, tanto em computadores, sensores e por aí vai.
E também, hoje em dia, também nos celulares a gente utiliza a questão dos aplicativos, né? Vão ser esses profissionais aí que vão acabar também desenvolvendo a maioria dos aplicativos. Sobre o engenheiro mecânico em específico. Então, o engenheiro mecânico ele se preocupa com os elementos das forças, se preocupa com os materiais, com a questão dos fluidos, da energia, do movimento e do desenho de componentes. Então, vocês vão ser capazes então de inventar máquinas e estruturas que vão explorar todos esses elementos para servir a um propósito útil, é claro, ou para resolver alguns problemas. Então, o propósito do engenheiro mecânico, na maioria das vezes, é criar máquinas ou produtos que auxiliem então pessoas a solucionarem problemas técnicos. São capazes então de atuar na área de pesquisa, desenvolvimento, projeto, fabricação e testes de ferramentas, motores, máquinas e outros dispositivos. Vão desenvolver então máquinas que produzem energia. Podem desenvolver motores a explosão, turbinas a vapor, a gás, motores a jato, como por exemplo os motores de avião, motores para foguetes, entre outros. São reconhecidos pela ampla perícia e por trabalharem em uma grande variedade de máquinas. Então, ao longo do curso, vocês vão aprender a trabalhar, né, com uma ampla variedade de máquinas ou ter os conhecimentos básicos para operar, trabalhar com esse tipo de máquina. Exemplos, então, do que o engenheiro pode projetar ou trabalhar. A gente tem ali sensores de automóveis, sistemas de aquecimento, equipamentos pesados de construção, veículos híbridos e por aí vai. Tem uma infinidade de exemplos de onde o engenheiro mecânico, então, ele pode atuar. Conforme está descrito lá no PPC da engenharia mecânica, o engenheiro ele deve ter a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, que o habilite então a absorver e desenvolver essas novas tecnologias, identificar e resolver os problemas de uma forma criativa, de uma forma ética, isso é muito importante, de uma forma ética, considerando os vários aspectos, especialmente os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, o engenheiro mecânico formado pela UFGD ele deverá planejar, desenvolver, projetar, executar, gerenciar e avaliar sistemas mecânicos e industriais. Então, a gente tenta colocar na formação de vocês também a questão do trabalho em equipe, ter uma visão interdisciplinar sobre o ambiente de desenvolvimento tecnológico industrial, de modo que tanto as questões políticas, sociais, ambientais, que são inerentes ao tema, né, possam ser compreendidas e adequadamente abordadas. A gente definiu 4 grandes áreas na engenharia mecânica, né? Elas são tecnologia mecânica, que envolve o conhecimento dos processos e equipamentos para tal finalidade. A mecânica aplicada, que vai reunir itens, então, como a concepção, os materiais e os cálculos necessários para se chegar a um produto final. A questão da área de fluidos, que é apoiada na teoria da mecânica dos fluidos e com aplicações na questão de máquinas hidráulicas e pneumáticas. E a quarta grande área é a área térmica, que vai incluir então a termodinâmica e a transmissão de calor, com as suas aplicações aí nas máquinas térmicas e no condicionamento de ambientes. Bom, pessoal, basicamente é isso sobre o engenheiro mecânico, né? As 4 grandes áreas que ele tem em sua formação. E aqui eu estou trazendo para vocês 10 principais conquistas realizadas por engenheiros mecânicos. Então ali a gente tem o automóvel, que é um principal exemplo, né? Desde a concepção até a manutenção desse automóvel, o engenheiro mecânico vai estar envolvido. O programa espacial Apollo, a questão de geração de energia,
mecanização da agricultura. Então, antigamente a agricultura era muito rudimentar, né? Tudo era à base de tração animal, não tinha grandes equipamentos, a parte de colheita era feita de forma manual por seres humanos também, demandava uma grande quantidade de trabalho, né? Hoje em dia a gente já tem tratores, colheitadeiras, pulverizadores, que ajudam então na parte da agricultura. Outra conquista muito importante é o avião, né? O principal, o meio de transporte mais rápido, né, que a gente tem atualmente. Temos também a produção em massa de circuitos integrados, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Condicionamento de ar e refrigeração. Então, tanto para o bem-estar humano quanto a questão da indústria, né, a questão industrial, a gente tem esses equipamentos. A tecnologia da engenharia auxiliada pela computação. Bioengenharia, então é uma coisa muito interessante que o engenheiro mecânico pode se envolver também, que é na parte de próteses, né? Que é tentar melhorar a qualidade de vida do ser humano através de próteses aí, que auxilie ele em determinado tipo de deficiência. E principalmente códigos e normas técnicas. Então isso é muito importante porque a gente tem que ser capaz em qualquer lugar do mundo de produzir equipamentos e que outras pessoas também em qualquer lugar do mundo saibam como utilizar e operar aqueles equipamentos. Por isso é importante que a gente desenvolva códigos e normas técnicas que sejam aceitas mundialmente. Isso é uma grande conquista da engenharia mecânica. Pessoal, nossa primeira aula a gente vai abordar esses conceitos básicos. Eu vou definir para vocês já a primeira tarefa. Então, vocês podem fazer essa tarefa de forma individual ou em grupo. Como eu comentei com vocês, é interessante que vocês façam em grupo para a gente já conseguir trabalhar essa questão de comunicação, de trabalho com outras pessoas. Então, a tarefa de vocês é justamente num grupo de até 4 pessoas, escolher uma dessas conquistas da engenharia que eu comentei, fazer uma pesquisa ampla sobre ela, como o engenheiro mecânico participou dessas conquistas. Então ali definir o papel do engenheiro mecânico nas conquistas, como essa conquista melhorou ou ainda pode melhorar a vida do ser humano. Então vocês vão escolher uma delas e vão fazer uma pesquisa ampla sobre ela. Vão escrever um texto vão fazer uma pesquisa, vão escrever um texto abordando esses temas e vão entregar então na próxima aula. Então eu vou disponibilizar para vocês no Moodle um lugar para vocês anexarem então a pesquisa de vocês. Já tentem procurar as formas adequadas de escrita de trabalhos. Isso aí vocês podem fazer uma pesquisa à parte aí nessa questão de adequação da escrita, né? Porque isso também vai ser muito importante, como eu comentei com vocês, a gente tem que ser capaz de se expressar bem, tanto de forma oral quanto na parte escrita. E aí vocês coloquem então lá no prazo que vai ser determinado no Moodle. Certo, pessoal? Então, obrigado por quem prestou atenção até aqui. E aguardo vocês então na nossa próxima aula.